Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Diego Rezende Martins, sou ortopedista e cirurgião de mão, trabalho aqui no Rio de Janeiro e anualmente nós realizamos cirurgias só de mão. Todos os anos nós tratamos pessoas com problemas, sejam por trauma ou por doenças degenerativas, e vai ser um prazer se você quiser se consultar comigo em algum momento durante a nossa caminhada. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho do nosso ambiente de trabalho. Essa aqui é uma maca cirúrgica, onde o nosso paciente fica deitado durante a cirurgia. E essa aqui é a famosa mesa de mão, onde nós apoiamos o membro superior do paciente a ser operado e temos um bom campo e uma área segura de trabalho. Nós sempre trabalhamos antes em um ambiente asséptico. Fazemos a degermação, que é a escovação da pele do paciente, e utilizamos um sabão que chamamos popularmente de clorexidina. Existem outras opções como o iodo povidine, mas também é altamente eficaz para a degermação de pele. Após a degermação, nós conseguimos seguir de maneira segura para o ato cirúrgico em si. Colocamos campos estéreis em toda a região e nos paramentamos também com capote e luvas estéreis para que o risco de infecção seja o menor possível e a segurança do paciente seja a maior possível. Essa aqui é a nossa mesa de trabalho na cirurgia da mão. Chamamos essa mesa de mão, onde o paciente consegue apoiar o membro e a gente tem uma ampla área de trabalho para trabalhar com segurança. E essa parte de cá é basicamente o nosso material de antisepsia. A cirurgia ela precisa acontecer em um ambiente o mais limpo possível. Para isso, nós utilizamos alguns materiais como a clorexidina degermante, que é como se fosse um sabonete em que nós fazemos a degermação, a escovação da pele do paciente. Essa escovação ela dura em torno de 4 a 5 minutos e nós pegamos cada detalhe da mão e do membro superior do paciente, embaixo das unhas, entre os dedos. Ela tem que ser uma antisepsia muito meticulosa. Após a antisepsia com o material degermante, nós utilizamos essas compressas que tem a clorexidina alcoólica. É um material antisséptico já em solução alcoólica e nós retiramos todo aquele sabonete que nós utilizamos na escovação. Então, essa preparação do material antisséptico é muito importante. Aqui do meu lado, a gente tem o manguito pneumático, parece um aparelho de pressão. E ele funciona mais ou menos como tal. Nós colocamos o manguito pneumático na região próxima à axila do paciente, no braço do paciente, com o intuito de apertar. O paciente, obviamente, já vai estar dormindo e nesse ato de insuflar, cortamos toda a circulação do membro superior do paciente para que não chegue sangue e com isso a gente tenha a mínima perda possível e tenhamos mais eficácia na visualização das estruturas anatômicas. Então esse nosso amigo é muito importante na cirurgia da mão. Eu sempre começo explicando para os meus pacientes que o cisto sinovial é um tumor benigno, ele não tem chances reais de malignização. É um tumor que em 80% das pessoas surge no dorso do punho e em 20% das pessoas surge na região palmar do punho. Ele naturalmente causa um defeito estético, mas o que nos motiva a tirar cirurgicamente não é apenas estética, mas sim a questão funcional. Os pacientes que apresentam cisto sinovial podem apresentar dor no punho, principalmente na realização de atividades físicas, como o apoio para fazer uma flexão de braço, por exemplo, ou eventualmente em cistos maiores, o paciente pode apresentar algum grau de dormência na face dorsal da mão em virtude da compressão de um ramo sensitivo, de um nervo que dá a sensibilidade dessa região. Hoje a gente vai operar um caso de um tumor no dorso da mão de um paciente jovem, que tem bastante limitação de movimento com o punho e com os dedos, porque o tumor está comprimindo algumas estruturas como o tendão, e isso causa muita dor, muito transtorno. Apesar de ser um tumor benigno, atrapalha o dia a dia do paciente. É um paciente jovem, então pratica muita atividade física, então isso já é um critério de indicação cirúrgica. Depois eu mostro para vocês como é que foi o pós-operatório.
Pessoal, aqui a gente está fazendo o processo, né, final de antisepsia do membro superior do paciente, né? Aqui a gente está passando uma solução de clorexidina alcoólica, já no membro previamente escovado, com clorexidina degermante, Stocknet. Esse processo de antisepsia prévia à cirurgia, ele tem que ser muito meticuloso, porque um dos cernes da segurança do paciente é a prevenção de infecção. Então você vê que o membro já está totalmente degermado, já passamos o clorexidina alcoólica no membro inteiro, sem deixar nenhuma área sem pintar, né, o termo que a gente utiliza aqui no meio médico, e aí a gente consegue prosseguir com segurança na mão do paciente. Aqui a gente está fazendo o planejamento pré-operatório, a área justamente a ser incisionada na pele. Essa cirurgia de ressecção de cisto sinovial, ela é uma cirurgia que a gente consegue realizar no protocolo minimamente invasivo também. Com um pequeno cortezinho, de aproximadamente 1,5 cm, a gente tem uma ampla área de ataque aqui embaixo. Então esse aqui é mais ou menos o acesso planejado da nossa cirurgia, mais ou menos 1,5 cm. A gente marca com uma caneta específica de pele, né, que a gente tem aqui no centro cirúrgico. Depois de marcar a pele, a gente segue para anestesia local. Utilizamos uma solução de anestésico local e essa solução ela é o suficiente para causar totalmente anestesia do membro do paciente a ser operado. Óbvio, o paciente já está sedado, ele não sente essas picadinhas, então é um procedimento extremamente confortável graças ao nosso anestesista, que já previamente sedou o paciente. E aqui a gente faz os botõezinhos anestésicos ao redor do tumor. Aqui a gente já fez o acesso de pele. Inicialmente a gente corta pele subcutâneo, logo após a gente já tem acesso a uma gordurinha aqui no dorso da mão. E é um plano cirúrgico muito seguro, porque as estruturas nobres elas já aparecem bem de cara pra gente, principalmente nervinhos sensitivos e vasos de maior calibre, que a gente pode afastar ou eventualmente ligar, né, colar, porque eles vão entrar na frente da nossa área de trabalho. Então a gente divulsiona bem subcutâneo, seca aí. Já identifica as estruturas nobres, aqui na minha frente tem uma veia maior que eu vou afastar, me veosemília. Então pessoal, aqui eu já estou com o cisto totalmente dissecado na face distal. A gente tem que dissecar o tumor em todas as suas faces, 360 graus, justamente para afastar algumas estruturas nobres que podem se interpor, principalmente a cápsula do cisto. E aí a gente cita de novo alguns raminhos sensitivos, nervosos e alguns vasos mais nobres, falando principalmente aí de artéria. Essa região aqui é uma região relativamente segura de ataque em relação a vaso sanguíneo. A gente tem aqui na região da tabaqueira anatômica ramos da artéria radial, mas a gente está relativamente longe dessa região. Inicialmente a gente corta o ramo dorsal sensitivo do nervo radial e os tendões do primeiro, segundo e terceiro compartimento dos extensores. E a gente vai dissecando com cuidado, bem devagar, sem pressa, até a gente ter totalmente o cisto na nossa cara. Aqui eu já estou trabalhando com bastante segurança, porque as estruturas nobres já estão nos nossos afastadores aqui. Então é um trabalho de dissecção, basicamente. Com eletrocautério bipolar, a gente queima alguns vasinhos e a gente vai realizando essa hemostasia ao longo de toda a cirurgia. Lembrando que o hematoma pós-operatório é uma complicação desagradável que a gente tem em cirurgia da mão e a gente tem que evitar ao máximo. Então aqui a gente já está no final do procedimento, a gente fez a ressecção do cisto, já expomos a base de onde ficava o cisto, o leito do tumor. E aí um dos passos da cirurgia é justamente a gente cauterizar os famosos pedículos. A gente queima uma espécie de cano que conecta a articulação, no caso desse paciente, a articulação escafo-semilunar ao cisto em si. Esse procedimento ele visa reduzir a chance de recidiva do tumor. É sabido que o cisto sinovial ele tem uma taxa de recidiva importante até na nossa casuística médica. Então, todos os procedimentos que a gente faz visam reduzir essa chance de recidiva. Então, aqui eu estou cauterizando
pedículos tumorais, bem na base, lá próximo à articulação escáfo-semilunar, com todo cuidado, afastando estruturas nobres como tendões, vasos e alguns nervinhos sensitivos. Prontinho. Soro. Um pouquinho mais. O curativo em cirurgia da mão e do punho, ele é um curativo também bem específico, porque a gente precisa aliar conforto, funcionalidade e cobertura, né, para a mão do paciente. Então, nessa cirurgia especificamente, que eu quero que o paciente mova os dedos o mais rápido possível, a gente deixa os dedos bem livres e não usa nenhuma espécie de imobilização. Abre o Coban para mim, por favor. Então, essa primeira parte, eu faço uma cobertura simples com gaze vaselinada para não grudar no primeiro curativo, gaze estéreo, uma atadura e por cima eu coloco um curativo mais ou menos compressivo, né, que é o Coban, popularmente, comercialmente conhecido como Coban. É uma bandagem elástica que confere um pouco mais de estabilidade no nosso curativo. A gente coloca o Coban bem frouxo para não formar um torniquete no membro do paciente. A gente só desenrola e assim a gente consegue fazer um curativo bem confortável para o paciente nos primeiros dias até a nossa troca no consultório. A primeira troca de curativo ela é feita no consultório do cirurgião. O cirurgião precisa ver como está o estado da ferida operatória, avaliar como está a cirurgia em si, tirar as dúvidas do paciente, que é muito importante. O paciente que entende o tratamento, ele tem uma maior aderência ao tratamento, faz tudo direitinho e a gente tem um melhor resultado. E assim a gente finaliza nossa cirurgia. É um curativo bem feito, com liberdade dos dedos. O protocolo de mobilidade precoce é muito importante.